É o boom das commodities, segunda-feira. Hoje vai ser um programa curto. Programa curto hoje, segunda-feira, dia 28. Vamos ler aqui, vamos começar aqui com uma sessão diferente hoje. Sessão de notícias científicas, olha só. Eu separei aqui algumas notícias do Instagram, acredite se quiser. Tem publicações científicas no Instagram. O que não tem é internet, né? Entel Chile sem internet. Cadê a internet? Fábrica de telefone. Aqui, ó. Tá vendo aí? Na Indonésia, este orangotango selvagem chamado Caracus curou-se sozinho usando medicina natural. Que viagem! Vamos ler aqui o texto. Inteligência animal. Na floresta tropical de Sumatra, Indonésia, um orangotango selvagem surpreendeu a comunidade científica ao tratar sozinho uma ferida no rosto com o uso de uma planta medicinal. Essa notícia eu já tinha ouvido essa notícia um tempo atrás, mas não em português. Vamos lá. O macho adulto chamado Racus foi observado mastigando folhas da trepadeira Fibrauria tinctoria e aplicando o suco diretamente sobre a lesão. Folhas da trepadeira Fibrauria tinctoria. Suco diretamente sobre a lesão. Dias depois, ele ainda cobriu o ferimento com a pasta das folhas mastigadas em um gesto comparável a um curativo natural. O caso foi registrado em junho de 2022 por pesquisadores da unidade de Suak Balimbing no Parque Nacional Gunung Leuser. O descrito com detalhes em um artigo publicado na prestigiada revista científica Nature em 2024. A atitude de Racus. Bom. Para el joven, para el niño, para la doña, para el señor, para el estudiante o para el que sueña con ser profesor, para el amor, para mi Dios, también para el conductor. Podemos ser mejor si aquí somos más conscientes. Sabemos que una nación no la cambia un presidente. La vida es un hospital donde somos los pacientes enfermos, porque nos cuesta ayudar a la gente. Ahora vamos a empezar de la manera siguiente. Eu discordo em número, grau e posição com as críticas ao bolivarianismo. A atitude de Racus representa a primeira evidência documentada de automedicação tópica. Automedicação tópica em um animal selvagem. A automedicação. Automedicação tópica em um animal selvagem. A planta usada por ele, conhecida na medicina tradicional do Sudeste Asiático por suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias e anticicatrizantes. Será que não ensinaram para ele? Será que alguém não ensinou a ele? Segundo os pesquisadores, a ferida cicatrizou completamente e em poucas semanas. Ele estava realmente mal, aí depois ele cicatrizou. E é uma ferida profunda. Enfim, aí melhorou. A planta usada por ele é conhecida na medicina tradicional do Sudeste Asiático por suas propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. Segundo os pesquisadores, a ferida cicatrizou completamente em poucas semanas, sem sinais de infecção ou agravamento. Para os cientistas, o comportamento observado
indica que orangotangos podem não apenas reconhecer plantas medicinais, mas também saber aplicá-las de forma eficaz em casos específicos. Esse episódio reforça a relevância da zoofarmacognosia, área que estuda como os animais usam elementos naturais para tratar doenças ou ferimentos. Deve ter poucos exemplos, hein? Poucos, os golfinhos que tiram uma ondinha, que ficam aloprados com a peixe balão, né? Qual o nome? Golfinho chapado. Não sei se... deve ser, né? Animais que usam drogas. Mas agora esqueci, eles chapam, né? Bom, agora esqueci como é que falam. Esse episódio reforça a relevância da zoofarmacognosia, área que estuda como os animais usam elementos naturais para tratar doenças ou ferimentos. Embora já houvesse relatos de primatas ingerindo plantas com efeitos terapêuticos, a ação direta de Racus é inédita pela precisão e intencionalidade. O estudo publicado na Nature não apenas lança luz sobre inteligência artificial, não, brincadeira, sobre a inteligência dos grandes primatas, como também ressalta a urgência de preservar hábitats ricos em biodiversidade, onde comportamentos tão complexos ainda podem ser descobertos, com informações da revista Nature. Esse foi apenas o primeiro da notícia. Acho que eu tenho mais uma ou duas em português. Tem gente no Instagram. Pronto, achei, não, isso aqui é em espanhol. Eu posso até traduzir diretamente, só não estou lembrando como é que se fala. A pessoa está curtindo um barato, os golfinhos, eles curtem um barato, eles chapam. Eles usam drogas de peixe bolha, né? Tem um que chama Insônia. Conheça a jaqueta que te apaga em qualquer lugar. Que perigo, hein? E ela tem um problema aqui de clique, tô clicando no lugar errado. Tem que clicar no texto. Então, insônia. Insônia, conheça a jaqueta que te apaga em qualquer lugar. Tecnologia que te faz dormir em pé, no metrô, onde for. Que coisa, né? Tem gente que tem insônia mesmo. ZN Sleep Apparel System, ZZZN Sleep Apparel System. Enquanto o mundo glamoriza a produtividade, o Japão criou uma jaqueta que valoriza o descanso como política pública. Desenvolvida pelo coletivo de design TTT Team. Aí tem um outro TTT, mas agora não estou lembrando. Tem uma sigla que é TTT. A ZZZN é mais do que roupa, é um sistema completo que lê seus sinais vitais, evita estímulos neurosensoriais e te guia direto para o sono ideal. O que ela faz? Capta dados do seu corpo em tempo real via anel Sox AI. Sox AI conectado ao smartphone. Acende luz vermelha para introduzir o sono e a luz azul para te acordar naturalmente. Emite frequências sonoras sincronizadas com sua atividade cerebral. Isola ruídos e regula a temperatura com tecido térmico Kodenshi.
E o mais incrível, ativa tudo isso só ao levantar o capuz. O positivo vai além da inovação. Às vezes a ZN quer reeducar uma nação exausta. O Japão tem a menor média de horas de sono entre 33 países desenvolvidos e problemas com o burnout e karoshi, morte por excesso de trabalho, já são epidemia silenciosa. Por isso, o projeto foi financiado pelo Ministério da Economia do Japão, METI, e integra a Política Nacional de Bem-Estar Digital com o uso de dados PHR, Personal Health Records. Lançamento, primeira aparição pública em Harajuku, Tóquio, fevereiro de 2025, com sessões de teste abertas. Exposição internacional na Expo 2025, Osaka, com repercussão global. Em fase de expansão para o mercado internacional com parcerias para co-desenvolvimento. O conceito se baseia no sono polifásico, microcochilos de alta qualidade induzidos por estímulos biotecnológicos, e sim, os testes mostram eficácia. Estética impecável, inspirada no kimono tradicional com silhueta de casulo, zíper lateral e wood 3D que cria um espaço sensorial de isolamento portátil, urbano, funcional, sem contar que no Japão ninguém te assalta. Eu acho que se tivesse um pouco de violência no Japão, o povo ficaria estressado durante o dia e apagaria de noite, né? Acho que é bom um pouco de violência, eu acho. E foi isso. E agora me diga com sinceridade, você usaria? Jamais. No Brasil, dormir em público, tu é louco? Imagina ter um casaco que literalmente te desliga do mundo em 15 segundos. Eu nunca, no Brasil. Desculpa, Lula. Desculpa, Janja. Desculpa, Muricy Ramalho. E quem mais? Qual o nome da mulher gata, a senadora gata, ou deputada gata, a mulher loira do narizinho do Paraná? Esqueci o nome dela, viu? Mas enfim, já foi. Vamos ler alguma outra coisa aqui em português. Não tem, só tem em espanhol, um idioma muito diferente. Então já foi. Vamos procurar aqui o Brasil 247, como normalmente, toda segunda-feira. Não consigo lembrar da deputada gata da terceira idade, do Paraná, narizinho. Pô, eu tô começando a gostar de mulher da terceira idade, de 50 anos. Se a mulher for bonita, tiver um rosto bonito. Eu tenho 39. Olha lá, Brasil 247. Uma notícia internacional, normalmente eu não leio, mas essa notícia aqui fala do Brasil. China fala em, entre aspas, promover comércio com o Brasil diante de tarifaço dos Estados Unidos. Tarifaço de Donald Trump pode aproximar ainda Brasil e China e isolar os Estados Unidos. Essa notícia é de hoje, 28 de julho. Conteúdo postado por Otávio Rosso, 247. Diante da possibilidade de os Estados Unidos imporem uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, já nesta sexta-feira, 1º, a China sinalizou interesse em reforçar laços comerciais com o Brasil e outros países do BRICS. A posição foi expressa nesta segunda-feira, 28, pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, durante entrevista coletiva em Pequim. As informações são da Folha de São Paulo. Em resposta direta à ameaça tarifária, Guo afirmou que, abre aspas, a China está disposta a trabalhar junto com os países da América Latina e do BRICS, incluído o Brasil, para defender conjuntamente o sistema multilateral de comércio centrado na OMC, Organização Mundial de Comércio, e proteger a justiça e a equidade internacional.
Questionado sobre a possibilidade de a China abrir mais seu mercado a produtos brasileiros que hoje são vendidos aos Estados Unidos, como os aviões da Embraer, o porta-voz destacou que Pequim pretende ampliar a cooperação com o Brasil no setor. Abre aspas, a China valoriza a cooperação pragmática com o Brasil na área de aviação e outros campos e está disposta a promovê-la com base em princípios de mercado, afirmou. O posicionamento do governo chinês também reflete as negociações comerciais que ocorrem até esta terça-feira 29 com os Estados Unidos em Estocolmo. O tom adotado por Guo foi semelhante ao usado ao tratar do Brasil, com base na igualdade, respeito e reciprocidade por meio do diálogo. Aprimoraremos o consenso e reduziremos mal-entendidos, fecha aspas, declarou. Ao ser questionado se a China aceitaria um acordo semelhante ao firmado entre os Estados Unidos e a União Europeia, que estabeleceu uma tarifa de 15% e desagradou líderes europeus, Guo reiterou a defesa da solução pacífica para disputas comerciais. A China sempre defendeu que todas as partes resolvam as diferenças econômicas e comerciais por meio do diálogo e da consulta em igualdade de condições, disse. Grande parte da coletiva desta segunda-feira foi dedicada a temas econômicos. Guo foi questionado ainda sobre uma possível suspensão por parte da China de medidas de controle de exportação para facilitar um eventual acordo com os Estados Unidos, como antecipado pelo Financial Times em Washington. O porta-voz não confirmou se Pequim adotou a mesma postura de Washington, que teria interrompido a adoção de novas restrições. Sempre tivemos esperança de que os Estados Unidos e a China trabalhem juntos para implementar o importante consenso alcançado durante a ligação entre os dois chefes de Estado, afirmou, referindo-se ao telefonema realizado no início de junho entre o presidente chinês Xi Jinping e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump. E essa aqui foi só apenas a primeira notícia do Brasil 247. A segunda relacionada diz: Chancelaria chinesa espera futuro melhor na cooperação China-Estados Unidos, China-União Europeia. China reforça seu apoio à Unesco um dia depois da saída dos Estados Unidos. China rejeita a pressão dos Estados Unidos por importação de petróleo russo e iraniano. Coerção e tarifas não funcionam. Vamos tentar ler mais uma ou duas do Brasil. Brasil, sob Lula, Brasil deixa o mapa da fome pela segunda vez. Complicado, né? O Brasil sempre está indo e voltando para o mapa da fome. Sob Lula, Brasil deixa o mapa da fome pela segunda vez. Em apenas 2 anos, o governo Lula reduziu a insegurança alimentar para menos de 2,5%. Notícia de hoje, 28 de julho. Eu posso dizer que é verdade. Graças às políticas do Lula, do PT, do Fome Zero, eu estou vivo e muito saudável. Aqui no Chile também. Eu diria que no Brasil tem mais proteína. Vamos lá, Otávio Rosso. 247. O Brasil está oficialmente fora do mapa da fome das Nações Unidas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 28, pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, durante a segunda cúpula de sistemas alimentares UNFSS+4 em Addis Abeba, na Etiópia. A informação foi divulgada no relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo 2025, SOFI 2025, que se baseia em medidas trienais. Neste caso, de 2022 a 2024, segundo a FAO, o Brasil reduziu para menos de 2,5% o percentual da população em risco de subnutrição. A conquista foi alcançada em tempo recorde. Em 2022, o Brasil enfrentava um cenário crítico de segurança alimentar.
Ainda assim, em apenas 2 anos de governo, o país conseguiu reverter este quadro, graças a uma combinação de políticas sociais, incentivo ao trabalho e a valorização da agricultura familiar. Citação: sair do mapa da fome era o objetivo primeiro do presidente Lula ao iniciar o seu mandato em janeiro de 2023. A meta era fazer isso até o fim de 2026, relembrou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, mostrando que, com o Plano Brasil Sem Fome, muito trabalho duro e políticas públicas robustas, foi possível alcançar esse objetivo em apenas 2 anos. Não há soberania sem justiça alimentar e não há justiça social sem democracia. Avanços no combate à pobreza. Segundo dados do IBGE e do Ministério do Desenvolvimento Social, entre 2022 e 2024, cerca de 24 milhões de brasileiros saíram da insegurança alimentar grave. Em paralelo, a pobreza extrema foi reduzida a 4,4% em 2023, o menor índice da série histórica, tirando quase 10 milhões de pessoas dessa condição desde 2021. O bom desempenho econômico também contribuiu para os resultados. Em 2024, o Brasil alcançou a menor taxa de desemprego desde 2012, 6,6%, e bateu recordes de renda domiciliar per capita que chegou a R$ 2.020 reais. Não sei não, hein? Isso aqui tá meio inflacionado, hein? A desigualdade também recuou. O índice de Gini caiu para 0,506, impulsionado pelo crescimento de 10,7% na renda do trabalho dos 10% mais pobres, um ritmo 50 vezes superior aos dos mais ricos. Boa parte dessa transformação tem origem no fortalecimento dos programas sociais. Segundo o CAGED, 98,8% das 1,7 milhão de vagas com carteira assinada criadas em 2024 foram ocupadas por pessoas registradas no Cadastro Único, sendo que 1,27 milhão eram beneficiárias do Bolsa Família. Com o aumento da renda, cerca de 1 milhão de famílias deixaram de receber benefícios em julho de 2025. De acordo com Wellington Dias, o sucesso do combate à fome está diretamente ligado à articulação de políticas complementares. Essa vitória é fruto de políticas públicas e eficazes, como o Plano Brasil Sem Fome, que engloba o Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Cozinha Solidária, a valorização do salário mínimo, o crédito para a agricultura familiar, o incentivo à qualificação profissional, ao emprego e ao empreendedorismo, além do fortalecimento da alimentação escolar e além de tudo isso junto. Tudo isso junto, né, galera? Tira proveito de todas as situações. Esses são os meus. O feito de 2025 marca a segunda vez que o Brasil sai do mapa da fome sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A primeira foi em 2014. O retorno ao mapa da fome, ou retorno ao mapa, ocorreu a partir do triênio 2018-2020, após o desmonte de diversas políticas sociais. Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Durante a sua presidência no G20 em 2024, o Brasil propôs a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que já reúne mais de 100 países. Além de fundações, organizações e instituições financeiras internacionais, a meta da aliança é contribuir para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, até 2030, especialmente os que tratam da erradicação da fome e da pobreza. O exemplo brasileiro pode ser adaptado em muitos países ao redor do globo. No Brasil, sair do mapa da fome é só o começo. Queremos justiça alimentar, soberania e bem-estar para todos, afirmou Wellington Dias. O ministro também destacou que, ao unir políticas públicas eficazes como esforços internacionais, o Brasil reafirma seu compromisso com a Agenda 2030 da ONU, buscando a construção de um mundo mais justo, igualitário e gay. Tô brincando, a Agenda 2030, né? E travesti, transexual. Brincadeira. Igualitário e livre da fome. Livre da fome, viu, galera? Vamos
ler aqui o Diário da Causa Operária, porque eu não tenho mais tempo hoje. Hoje eu vacilei, tenho vacilado muito. Vamos ler essa notícia aqui do editorial do Rui Pimenta, o editorial do Rui Pimenta do Causa Operária. Negociando a soberania, o governo Lula forma a comissão para negociar as tarifas impostas pelos Estados Unidos, publicado em 28/7. A histeria em torno das tarifas impostas por Donald Trump escancarou mais uma vez a falência política da esquerda pequeno-burguesa. Para esse setor, a luta contra o presidente norte-americano tornou-se uma cruzada moral, a grande causa da humanidade, como se fosse ele, pessoalmente, a encarnação do imperialismo. Mas a realidade é outra. Trump não é um imperialismo. Não foi ele quem invadiu a Síria, nem quem armou a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, contra a Rússia. A resposta às tarifas foi um espetáculo de oportunismo. Gritaram por soberania nacional, acompanhados por inimigos do povo brasileiro, como o vice-presidente Geraldo Alckmin bradaram que soberania não se negocia. No entanto, dias depois, o governo Lula já havia formado uma comissão para negociar as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Mas o que está sendo negociado? Tarifas de importação ou a própria soberania do país? Me respondam. Não, brincadeira. Mas a soberania não seria inegociável? Tarifas comerciais não seriam uma guerra contra o país? Como negociar uma vez que Trump fez exigências abertamente políticas ao impor a taxação, o fim do processo penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL? Tudo fica ainda mais desmoralizante se torna ainda mais evidente quando a esquerda acusa de fascista qualquer país que imponha tarifas, mas a Venezuela, o país que mais está enfrentando o fascismo na América do Sul, anunciou taxas de importação contra o Brasil. A verdade é simples. Tarifar produtos estrangeiros não é fascismo, é uma ferramenta comum de política econômica. O Brasil, inclusive, taxa com frequência produtos norte-americanos, japoneses e de outros países. E está certo em fazê-lo. O problema não é a tarifa, mas a política. O que o governo Lula está fazendo é muito alarde, nenhum confronto real. Enquanto isso, o imperialismo segue avançando contra o país, usando a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal para foder o PCO. Brincadeira. STF para impor seus interesses. Eu concordo, PCO é meu partido, o Lula não gosta de mim. Não, o Lula talvez estava só brincando quando ele veio aqui correr na minha cara, porque eu não posso correr por enquanto, mas eu tô me recuperando, Lula. Tô me recuperando. A gente vai correr junto, Lula. Sindical, Conferência Distrital dos Bancários do DF. É preciso ir à luta. Minas Gerais, deputados do PL podem ter mandado cassado pela Justiça. América Latina, imperialismo retoma provocações contra a Venezuela. E o Brasil? Economia, banqueiros pressionam para manter a Selic nas alturas. O Brasil é o segundo maior do mundo em juros reais, descontada a inflação. Vamos lá. Publicado hoje, 28/7. Tem uma foto do Gabriel Galípolo dando risada. O portal Poder 360 publicou no último domingo, 27, um levantamento junto às instituições financeiras que atuam no solo brasileiro, segundo o qual o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, deixará a Selic no mesmo patamar na próxima reunião. A taxa básica de juros deve ficar em 15% ao ano. O portal disse ainda que as instituições
foram unânimes em relação à magnitude da Selic na reunião desta semana e que o Banco Central sinalizou que a Selic ficará em 15%, entre aspas, por tempo prolongado e que o impacto da política monetária restritiva ainda está por vir. O levantamento junto às instituições financeiras não deixa dúvida que o Brasil é o paraíso para os banqueiros e que a direção do Banco Central trabalha a favor dos maiores parasitas do dinheiro público, ou seja, é um agente dos banqueiros, setor da economia que foi assaltado hoje no Valparaíso do Chile. Viva os assaltantes do banco! Segundo assalto a banco aqui em Valparaíso. No ano, né? Muito assalto a banco. Viva o assaltante a banco. O Banco Central, o levantamento junto às instituições financeiras não deixa dúvida que o Brasil é o paraíso para os banqueiros e que a direção do Banco Central trabalha a favor dos maiores parasitas do dinheiro público, ou seja, é um agente dos banqueiros, setor da economia que mais lucram na sociedade e que absolutamente nada produzem para essa mesma sociedade. A justificativa defendida pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, composto por Fernando Haddad, Simone Tebet e o próprio presidente da instituição, Gabriel Galípolo, disse ter uma taxa Selic nesses patamares seria para manter a meta de inflação. Tal justificativa é apenas uma cortina de fumaça nos olhos da população para esconder o que está por trás de tal política, satisfazer o apetite dos parasitas do sistema financeiro. Não há lugar nenhum no mundo contra uma inflação de cerca de 4,5% e juros reais perto de 10%. O Brasil, com essa taxa, se torna o segundo maior do mundo em juros reais, descontada a inflação. Não foi por acaso que o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, assim que foi anunciado o aumento da taxa Selic na última reunião do Copom, passando dos 14,75% para os atuais 15%, deu uma declaração elogiando Gabriel Galípolo e disse que ele faria a mesma coisa. Com essa taxa de juros exorbitantes, o Banco Central segue sufocando a economia nacional e estrangula qualquer possibilidade de crescimento da economia nacional. A pressão dos banqueiros junto ao Banco Central para que mantenha a taxa de juros na estratosfera beneficia diretamente os banqueiros nacionais e internacionais, principalmente o capital imperialista, que se beneficia com o rendimento de juros da dívida pública, que consome metade do orçamento brasileiro. É preciso mobilizar o povo, os movimentos populares e organizações de esquerda para libertar o país desse mecanismo ditatorial do capital estrangeiro sobre o Brasil. O Banco Central mesmo, com o presidente indicado pelo governo federal, está aplicando a mesma política do seu ex-presidente Campos Neto, um agente dos Estados Unidos infiltrado para boicotar o desenvolvimento do Brasil. E não consigo mais ler o último parágrafo, eu concordo, mas eu vou descer.